sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para
Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 10. Aleluia. Versículo 30 em diante diz assim: E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram e se retiraram, deixando ele quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuide dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. E o último versículo aqui, 37, Jesus diz na parte B: Vai e faze da mesma maneira. Nós estamos falando sobre generosidade o mês inteirinho. Então você já sabe o significado de generosidade. No dicionário, é uma virtude daquele que se dispõe a se sacrificar sem interesse em favor do outro. Somos generosos? Às vezes, irmãos, eu me pego comigo mesma, eu me choco comigo mesma. E eu acho que a maior nobreza de uma pessoa é quando ela consegue reconhecer nela suas falhas, suas fraquezas, suas dificuldades e abrir espaço para o homem mais generoso enxertar em você e causar uma mudança em você. E se você for ver nos dias que nós estamos vivendo hoje, generosidade passa longe. Estamos vivendo um tempo de corrupção e de violência e de frieza que nunca ninguém viveu. Você chega perto dos irmãos, todo mundo: Jesus está voltando, está acabando, o negócio está estreitando, é o fim dos tempos. Você liga o jornal, é só violência. Marido matando esposa, filho matando o pai, assaltante mata o menino que passa de bicicleta e joga num terreno como se fosse um lixo. E é todos os dias. Antes você só assistia jornal sensacionalista, agora não. Qualquer jornal hoje parece que é sensacionalista, porque todas as informações são ruins. Aí entra na área da política. Todo mundo ficou alvoroçado com tudo que está acontecendo. Ai, irmãos, é a falta de generosidade. Hoje o egoísmo, ele impera na vida das pessoas. Por que essa corrupção? Porque as pessoas são egoístas, só pensam em si. Ela pode ver o outro morrendo de fome, mas ela não está nem aí, é tudo para ela, é tudo para si. Por que nós vemos tanta violência? As pessoas não têm mais generosidade, elas não conseguem ter um olhar generoso. Ela só vê o bem do outro, ela quer pegar e quer se beneficiar para si, tudo para si. E o outro está tão distante. Não há generosidade no meio das famílias. As famílias sendo destruídas, não há respeito mais. O filho quer falar mais alto que o pai, o filho quer matar o pai, o outro está de olho na herança e mata a mãe. Por causa do egoísmo. O egoísmo hoje ele impera no nosso meio. A generosidade está passando tão distante. Mas o Senhor Jesus, Ele deixou algo vivo para nós. A palavra dEle. A palavra dEle que você anda todos os dias, que está na sua casa, que está no seu carro, que está na sua bolsa, que tem que estar cravada no seu coração.
E na palavra dele, ele deixou algumas lições de um caráter generoso. É sobre isso que eu quero falar hoje. Lições de um caráter generoso. Quando Jesus ele começa a contar essa parábola, ele está ensinando o que é generosidade. E um certo doutor da lei chega e vem questionar com Jesus. Mas quem é o meu próximo? Quem é o alvo do meu amor? Quando Jesus fala que tem que amar ao próximo, mas quem é o meu próximo? Quem que tem que ser o alvo do meu amor? Aí Jesus começa a contar a história. Existe um homem que ele estava de viagem. Ele estava descendo de Jerusalém a Jericó. Jerusalém era no alto, Jericó era embaixo. Existia uma única estrada, que tinha uma distância de 28 quilômetros. Essa estrada chamava-se, ela tinha um nome, ela era conhecida por caminhos de sangue, porque era uma estrada muito perigosa, tinha muitos assaltos, muita violência ali. Era uma estrada difícil, cheia de curvas, cheio de pedras, cheio de caverna, o que facilitava os assaltos. E Jesus começa a contar que esse homem, ele estava vindo de Jerusalém. Ele vinha de Jerusalém a Jericó. Talvez lá em Jerusalém, quem sabe, né, como seria a vida desse homem? Jerusalém era tão bom, era um lugar tão bom para se viver, para se morar. E de repente esse homem resolveu descer. E ele começa a descer naquela estrada. E de repente, os salteadores o pegaram. Eles o pegaram e arrebentaram com ele. Roubaram tudo o que ele tinha. Machucaram, feriram. Deixaram ele quase morto no meio da estrada. A Bíblia diz, quando Jesus conta essa parábola, que esse homem ficou jogado quase um morto no meio do caminho. E de repente, resolveu vir algumas pessoas. Então veio o primeiro sacerdote, estava de passagem. E esse sacerdote passou, olhou o homem lá caído. Talvez ele tinha muitas coisas para fazer. Talvez ele devia estar muito ocupado. Passou reto. De repente veio o levita. Passou também rápido. Olhou. Seguiu. Aqui no nosso meio, existem pessoas que é como aquele viajante. Talvez tinha uma vida tranquila. Talvez uma vida boa. Mas no meio do caminho a pessoa resolve descer. Sair do lugar. E essa pessoa começa a descer. E desce. E vai se afundando. E vai sofrendo. E no reino espiritual, os salteadores, os demônios, começam também a destruir aquela pessoa. Porque o papel do diabo é matar, roubar e destruir. E no meio do caminho, talvez você desceu, meu irmão. E foi pego, caiu na emboscada de Satanás. Satanás te roubou tudo. Roubou a alegria. Roubou a vontade de viver. Destruiu, te feriu, te machucou. De repente você está quase morto no meio do caminho. Ué, mas nós estamos em uma família aqui, meu irmão. Será que você é aquele que está quase morto ou será que você é aquele que vai socorrer? Qual é o seu papel? Qual é o seu papel? Nós fomos ministrados durante todo o mês sobre generosidade. Mas não basta nós ouvirmos, nós precisamos aprender a colocar em prática aquilo que nós falamos. O grande problema do cristão é que muitas vezes ele conhece muito da Bíblia. Ele conhece a palavra, ele consegue discutir com você a palavra, mas ele não sabe viver nada daquilo que fala. Será que você consegue colocar em prática
aquilo que nós estamos aprendendo no decorrer desse tempo, que o Senhor nos ensina? Será que você tem um caráter generoso? Nós precisamos ser completo, meu irmão. Olhar generoso, fala generosa, atitude generosa. Existem pessoas que têm um olhar generoso, mas falta a fala generosa. Existem outros que têm até uma fala generosa. Fala com amor, com carinho, mas não tem atitude generosa. Nós precisamos ser completos. O Senhor diz que uma pessoa que tem o caráter generoso é completo. E Ele usa como exemplo o bom samaritano. Quem é esse homem? Sabe o nome dele? Você sabe o nome do bom samaritano? Eu sei que ele era um samaritano. E o samaritano era um homem mal visto, era um homem rejeitado pelas pessoas. Um homem que ninguém dava nada. Quantas vezes perto de nós chegam pessoas que a gente nem dá nada. E essas pessoas te surpreendem com um gesto de generosidade. Às vezes esperamos demais de algumas pessoas. E delas não vem nada. Se aperta, espreme, torce e não sai nada. Aí, de repente, aquela pessoa que você não sabe nem o nome. Mas quem é? Mas é aquele? Mas acabou de aceitar Jesus? Veio de um mundo tão promíscuo? Mas, de repente, aquela pessoa demonstra a essência de Deus na vida dela. Você entende? Aqui nessa parábola, o levita, o sacerdote, eles representam os religiosos. Pessoas que muitas vezes estão na igreja há 20, 30 anos, meu irmão. Mas não tem uma atitude nobre. Um gesto generoso. É um religioso. Frequenta culto. Ouve a palavra, mas não coloca em prática. Canta no louvor e canta e faz um estardalhaço. Vida com Deus. Vida com Deus. O gesto de generosidade, ele vem no dia a dia, nas suas atitudes, no seu dia a dia com as pessoas, nas palavras doces que você coloca para fora, no seu olhar doce e meigo, em busca de socorrer alguém. E para isso, meu irmão, eu não preciso ser ninguém. Eu não preciso ter cargo, eu não preciso ter nome, eu não preciso ter histórico. Basta colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. E o Senhor Jesus, dentro dessa parábola, Ele está dando uma lição. Que para mim ser generoso, eu não preciso ter nome, eu não preciso ter cargo, eu posso ser um desconhecido. Mas olha só. A primeira lição, aí eu fico pensando, esse viajante vem, um homem sem identidade, não fala raça, não fala cor, não fala classe social, não fala nada. Um homem caiu na emboscada. Caiu na emboscada. Mas quem é esse homem? Esse homem pode ser eu ou você, sabia? Sabia que aqui no nosso meio tem pessoas que estão nessa situação? Que no meio do caminho desceram e caíram na emboscada do diabo? E o diabo está arrancando tudo, está roubando tudo. Você não tem paz, você não consegue dormir, você não consegue trabalhar direito, você não consegue lidar mais na tua casa, com a tua família. Você está cedendo às vontades carnais, você não está conseguindo vencer as tentações do diabo, está caindo na emboscada. Mas aqui também tem pessoas, como aquele homem desconhecido, que estava seguindo viagem também, assim como o sacerdote, o levita, era um samaritano. Um homem que ninguém dava nada. Não sei nem o nome dele. Mas aquele homem, quando avistou aquele homem jogado ali no chão, quase morto, ele parou.
A primeira lição que Jesus dá, quando você abre ali em Lucas 10, a Bíblia diz que ele chega perto e se enche de íntima compaixão. A primeira lição que ele dá é que nós precisamos acompanhar as pessoas de perto. De repente, no decorrer da vida, a gente corre tanto, cheio de compromissos, anda para lá e para cá, anda para lá e para cá, e está vendo o irmão caído, meu irmão. Mas eu estou com pressa, eu não posso perder meu compromisso. Não, mas não dá para mim, agora não dá, agora eu tenho outras coisas para resolver. E todo mundo tem as suas coisas para resolver e a pessoa está morrendo. Cadê o caráter generoso que está dentro de você? E o Senhor Jesus mostra que esse homem aqui, samaritano, ele parou tudo. Ele parou o seu trajeto, parou. Chegou perto daquele homem. Chegou perto, olhou. E o seu coração se moveu de íntima compaixão. Vivemos hoje um tempo de relacionamento superficial. Oi, a paz, tudo bem, meu irmão? Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Se precisar, qualquer coisa, me liga. Tchau. WhatsApp. Oh, meu irmão, parabéns, te amo. Ninguém fala mais olho no olho, né? Cada dia mais distante um do outro. A tecnologia nos força a ser assim. Muitas vezes não é nem na maldade. A tecnologia nos força a ser assim. E cada vez mais superficial. Convivemos anos com as pessoas, a gente não sabe muitas vezes nem o nome dela, nem a história dela, de onde ela veio, para onde ela vai, o que ela deseja, qual é o problema que ela tem, olho no olho. Tempo, exige tempo, meu irmão. Você tem tempo? Uma pessoa de caráter generoso, ela tem tempo. Ela tem tempo, ela para tudo, ela prioriza pessoas e não coisas. E de repente aquele homem parou tudo, chegou perto, olhou as feridas, o coração se moveu de íntima compaixão. Ele interrompeu o seu trajeto para socorrer. Então essa é a lição que a gente aprende. Uma pessoa que tem um caráter generoso, ela para tudo, ela interrompe o seu programa, ela interrompe o seu compromisso, ela larga tudo para socorrer uma vida. Isso nos faz refletir, irmãos. Será que sou assim? Será que sou uma pessoa digna de dizer que tenho um caráter generoso? Será que eu pararia tudo para socorrer alguém que de repente nem conheço? Porque às vezes quando a gente conhece, a gente ama, a gente já tem afinidade, é mais fácil. Meu amigo, vem cá, vou socorrer você. Mas quando é alguém que eu não sei nem o nome, não conheço, alguém que eu passei na rua. Um dia eu vi uma reportagem, um vídeo, muitos devem ter visto pela internet, um assaltante, ele roubou alguma coisa e a população prendeu ele e quase linchou, e ele estava à beira da morte, gemendo, e aquela multidão em volta, é isso aí, bem feito, tem que morrer, e a nossa natureza humana, talvez a gente poderia estar nesse meio também, dizendo, é isso mesmo, roubou, tem que morrer, mexeu com alguém da minha família, tem que morrer, é natural isso, não é não, irmãos? E de repente entra uma mulher no meio daquela roda, dá licença, moço, e ele gemendo, morrendo, moço, você precisa aceitar Jesus como Salvador, olha para mim. E ela começa a falar de Jesus, ele era um desconhecido, era uma mulher de um caráter generoso. E ela para tudo e afasta todo mundo e agacha do lado dele, moço, olha para mim, você precisa reconhecer Jesus como Salvador. Porque ela viu que aquele homem estava à beira da morte, ela queria que aquele homem fosse salvo, meu irmão. Nessa hora o que vale é a salvação, o senso de justiça nessa hora, irmão, deixa que Deus faz a justiça. Agora nós queremos passar tudo isso na frente e deixamos a nossa generosidade lá longe, passa distante. É por isso que o mundo está desse jeito. É por isso que as pessoas estão assim, frias umas com as outras.
É por isso que a corrupção toma conta de tudo, porque tanto faz, tanto fez. Eu estou vendo aquele povo morrendo de fome, uma mulher com 10 filhos que não tem o que comer, mas o que vale é a mim, é o meu conforto, é a minha vida, é a minha casa, é a minha viagem, é o meu carrão, é isso que vale. Oh, Jesus, que o Senhor Jesus venha tocar em você essa noite, assim como Ele está tocando em mim. E Ele te quebrar inteirinho. E enxertar dentro de você esse caráter generoso. Completo. Precisamos ser completos, meu irmão. Falamos demais de Deus. Vivemos de menos. Falamos muito e demonstramos pouco. A nossa atitude, ela fala mais do que as suas palavras. E às vezes, irmãos, isso assusta. Aí a gente começa a comparar, porque antigamente era assim, porque há tantos anos era assim. A mudança, ela começa dentro de nós. Eu quero ver generosidade, eu preciso ser generoso. Para ver, eu preciso ser. Para ver, eu preciso ser. Então, a primeira lição que o Senhor nos ensina dentro dessa parábola é que Ele interrompeu tudo para socorrer aquele homem. Quem é o nosso maior exemplo? Pois Ele deixou toda a sua glória também, viu? Ele deixou toda a sua glória, Ele se humanizou e veio aqui porque Ele entendeu que você era importante. Você que estava caído no meio do caminho, cheio de pecados, cheio de sujeira, o Senhor Jesus, lá do céu, deixou toda a glória e falou: eu preciso descer. Eu preciso descer, eu preciso socorrer, eu preciso resgatar aquele ali. Ele fez isso. Nós refletimos a glória do Senhor. Você reflete a glória do Senhor? Ele é a sua essência? Ele é a sua essência? Será que você pode dizer que tem um caráter generoso? Depois, eu me lembro, cortando um pouco a história do bom samaritano, quando eu penso em Dorcas. Dorcas era uma mulher que morava em Jope. A Bíblia não fala se ela era casada ou se ela tinha família, mas fala que ela era costureira. Era uma mulher que realmente ela se doava. Ela tinha tempo. O relacionamento dela com as pessoas não era um relacionamento superficial. Ela parava, olho no olho, para ouvir, para aconselhar. Ela conseguia olhar uma pessoa que precisava de se vestir. Pessoas, às vezes, que estavam com frio. Viúvas que não tinham o que vestir. E aí, Dorcas, ela era talentosa. Ela talvez não era uma pregadora eloquente. Não tinha dinheiro para bancar ou sustentar alguém. Mas ela tinha um coração generoso. Dorcas, ela usava do seu talento para abençoar as pessoas. E ela sabia fazer o quê? Costurar. Então, ela passava o dia costurando, vestindo as viúvas, os necessitados de Jope. Todo mundo conhecia Dorcas. Dorcas era uma mulher agradável, uma mulher que ajudava. Ela era conhecida em toda Jope como uma mulher generosa. Em tempos de relacionamento superficial hoje, ninguém tem paciência para ouvir, para parar, para ouvir o lamento do irmão, para dar uma palavra rema na vida de alguém. Por quê? Custa tempo. O tempo hoje custa caro. Tempo, né? E a gente às vezes não tem. Eu tenho que ir embora. Meu filho está correndo. Tem que me enfiar no carro para ele ficar quieto. A gente vive isso todos os dias.
Ai, preciso ir embora, é muito falatório, é muita gente. Ai. E você não consegue olhar olho no olho, enxergar quem você precisa socorrer. Deus, Ele coloca diante de você pessoas, viu? Às vezes você não está enxergando. Mas em nome de Jesus, Deus te dá uma visão generosa essa noite. A sua visão será uma visão generosa, onde você vai conseguir entender a necessidade do irmão e socorrer. Não basta entender. Eu preciso socorrer. Qual é o tipo de socorro que precisa? É uma oração? É uma palavra? É um alimento? É uma roupa? É o quê? É a libertação? Somos completos. Você consegue entender que Deus quer que você seja completo? Deus quer que eu seja completo? Aleluia. Próxima lição que o Senhor Jesus nos dá. Mas sabe o que eu penso nisso tudo? Que quando somos generosos, Deus está vendo, Ele conhece você. Ele conhece, eu não preciso ser generosa para mostrar para as pessoas, para mostrar para a minha liderança. Deus, Ele já é generoso. Ele tem o coração bom. E quando nós somos generosos, naturalmente nós somos abençoados. Somos recompensados por Deus, meu irmão. Você sabe que Dorcas, ela trabalhou muito para o reino. Ela vestia aquelas pessoas e ali ela falava do amor de Deus. Ela pregava, com as suas atitudes, com a sua generosidade. Ela falava de Deus e as pessoas se convertiam através dessa generosidade, dessa bondade dessa mulher que se chamava Dorcas. Só que Dorcas ficou doente e morreu. Morreu. Ah, irmãos, antigamente pagava-se aquelas carpideiras para poder chorar nos velórios, né? Aí aquelas viúvas, elas pegaram Dorcas, lavaram Dorcas e levaram lá para o quarto do alto. Dorcas estava morta. Mas ninguém precisou pagar elas não, elas choravam mesmo, do fundo da alma, porque elas estavam sentindo a ausência de Dorcas. Poxa, mas quem vai nos socorrer agora? Quem é que vai nos vestir? Quem vai ter uma alma tão generosa como Dorcas? Aí elas ouviram falar que Pedro estava ali pertinho, em Lida. E aí correram e pediram para Pedro orar para Deus ressuscitar aquela mulher. O que aconteceu? Era uma mulher tão generosa que ela não podia ficar morta. Não podia ficar morta. Tinha que dar continuidade naquele trabalho maravilhoso que ela fazia, porque não tinha pessoas para substituir aquela mulher. E Deus, tão generoso, ressuscitou Dorcas que estava morta. O milagre aconteceu. Tamanha generosidade no coração daquela mulher despertou. A atenção foi de Deus. E Deus falou, essa mulher não pode morrer. Essa mulher, ela tem que viver. Ela tem que dar continuidade nas suas boas obras. Tem que falar de mim. O Senhor Jesus ressuscitou aquela mulher. O milagre aconteceu. Você sabe que ninguém dá um tiro no pé, ninguém vai fazer nada a troco de nada, não é verdade? Mas você tendo um coração generoso, naturalmente o Senhor cuida de você em tudo, em tudo, em tudo. Depois, o Senhor Jesus dá a segunda lição. O que Ele fez, aquele bom samaritano, tratou as feridas. Se você for ver lá em Lucas 10:34, diz que aquele homem pegou e tratou as feridas. Ele não ficou só olhando. Ele viu os ferimentos e ele agiu rápido. É isso que às vezes precisa acontecer em nós. O que nós estamos fazendo? O que nós fazemos quando nós vemos alguém ferido na alma, alguém triste, alguém cabisbaixo, alguém chorando, alguém querendo desistir, alguém querendo jogar tudo para o alto? Nós só olhamos e vamos embora. Ou nós só olhamos, vou orar, tá? Eu vou orar, fiquem em paz, vou orar. E vai embora. Relacionamento superficial entre uns e outros. Irmãos, aquele homem pegou aquele viajante ali, ferido,
pegou as feridas. Tudo que ele tinha era azeite e vinho. Pois ele ali tratou das feridas, ele agiu rápido ali naquele lugar. Sabe por quê? Para diminuir a dor física daquele homem. O que nós fazemos para diminuir a dor do nosso irmão? Estamos vendo ele morrendo. Deus está tratando. Não é não? Estamos vendo ele a um passo de desistir. É o juízo de Deus. Se eu me meter no meio, eu apanho também, não é verdade? Não. Nós temos isso. Oh, Jesus. O Senhor nos ensina todos os dias, irmãos. Quando eu me pego ouvindo isso, eu falo, Deus, menos eu, vai, menos eu. Enxerta dentro de mim esse caráter generoso, me faz entender e aprender com esse homem aqui, com essa lição que o Senhor nos dá, através dessa parábola, como precisamos ser. Às vezes você está aí sentado no fundo da igreja. Quem que é você? Você não vai ser conhecido pelo seu nome, mas você será conhecido pelo caráter generoso que você tem. Que você seja conhecido pelo caráter generoso que você tem, que Deus enxertou em você essa noite. Você não pode ver o seu irmão morrendo e você ficar indiferente. Você não pode ver ele ali caído e olhar e passar batido. Aquele homem parou, pegou tudo que ele tinha para diminuir o sofrimento naquele momento. Tratou as feridas. O que você faz quando seu irmão está ferido? O que você tem para oferecer para ele naquele momento para eliminar toda a dor? Está doendo, ele está morrendo, ele está desistindo. Você vai dar tudo o que você tem, tudo, para diminuir a dor dele. O que você tem? Você vai orar? Oração. Oração, eu vou orar. Eu vou trazer para você uma palavra de vida. A palavra de Deus é vida. Eu vou trazer para você uma palavra. Eu vou te aconselhar, eu vou cuidar de você. É o quê? Não tem nada na sua casa? Eu vou te dar comida. Às vezes, irmãos, nós achamos, vamos levar Jesus e amém. Somos completos, grave isso. Nós somos completos. Se ele precisa de um prato de comida, você vai falar de Jesus, mas ele continua com a fome. O armário continua vazio e a geladeira vazia. O que podemos fazer? O que eu posso fazer para diminuir a dor daquele que está ferido? Pense isso. O que você pode fazer para diminuir a dor daquele que está ferido, que o Senhor Jesus coloca no teu caminho? Não finge que não vê. Não finge que não vê. Interessante que eu vou fazer uma oração poderosa, uma oração eficaz e tudo vai acontecer. Escute. Não existe oração poderosa, não existe oração eficaz. Existe um Deus poderoso e um Deus eficaz. Você entende? Às vezes queremos orar aquela oração fervorosa, gritante, poderosa, para alcançar primeiro o céu, segundo o céu e terceiro céu. Deus só quer verdade. Verdade dentro de você. Você pode falar baixinho, você pode orar ali com fé, crendo. Que pronto, irmão. Quem é poderoso é Deus. Quem é eficaz é Deus. Entendeu? Não, eu vou chamar o pastor para vir orar aqui, porque ele ora, vai acontecer, meu irmão. Deus também deu a você. Deus te deu voz. Voz para você clamar. Voz para você orar. Coloque a tua fé em ação, meu irmão. E é você que Deus quer usar. Aí o irmão cai endemoniado. Não, eu vou chamar lá o obreiro, porque o obreiro expulsa. Autoridade, meu irmão. Deus quer usar você.
Deus quer usar você para socorrer aquele que está ferido. Não jogue a responsabilidade em líder, em pastor, em missionário, em não sei quem. É você, meu irmão. O caráter generoso é para todos. A lição que Deus deixa aqui é para todos. Muito bem. Ele deixou mais uma lição. A Bíblia diz aqui, em Lucas 10, 34, que aí ele pegou aquele ferido e colocou em sua cavalgadura. Vocês viram o desenho ali? Ficou bem claro. Ele assumiu a responsabilidade daquele homem naquele momento. Ele assumiu a responsabilidade sobre aquele homem. Ele não deixou ali no meio do caminho. Tá bom, tá tratadinho, toma um copinho de água, fica aí esperando o socorro. Somos completos. O serviço é completo, meu irmão. A pior coisa é quando você pede um favor para alguém e esse alguém faz um favor meia boca. Não, é completo. Deus quer usar você por inteiro, é do começo, meio e fim. Assim como aquele homem parou ali, parou o seu trajeto para socorrer, foi lá, tratou das feridas, pegou tudo que tinha para diminuir a dor, ao mesmo tempo ele pegou aquele homem e colocou ali na sua cavalgadura para socorrer. Ele assumiu naquele momento a responsabilidade sobre aquele homem. Ele precisava tirar aquele homem do perigo, porque aquele lugar era um lugar perigoso. O que adianta eu socorrer e largar ele ali para ser assaltado de novo e machucado de novo? Aquele lugar era um lugar perigoso. Se você vai hoje em Israel, você anda nessa estrada no caminho de sangue, existe uma hospedaria, né, que se chama Bom Samaritano. E é um lugar realmente perigoso. Eles se aproveitam das cavernas que tem para se esconder e assaltar. Então ele ia socorrer aquele homem, limpar as feridas e deixar ali no perigo? Não. Ele naquele momento assumiu. Vem aqui, você vai comigo, eu vou te deixar num lugar seguro. É assim que nós temos que ser. Quando Deus coloca alguém no seu caminho, meu irmão, é o serviço completo. Você vai largar ele no meio do caminho? Não, precisamos socorrer. Eu acho bonito o trabalho que é feito com os moradores de rua, porque os moradores de rua, eles começam, os irmãos, eles começam servindo o alimento. Eles chegam com uma marmita, porque eles têm fome. Mas aí eles falam de Jesus. E quando fala de Jesus, eles aceitam a Jesus e são salvos. Só que no meio do caminho, existem muitos ali que são viciados em drogas, que precisam ser libertos. Mas e aí? Então ele aceita Jesus, fica ali, continua ali na bocada, continua usando a sua droga. Não, eu preciso fazer um serviço completo. E aí eu acho bonito que eles fazem um acompanhamento. Eles pegam essas pessoas que querem ser libertas, levam para uma casa de recuperação, acompanham essa pessoa durante meses até que haja liberação dessa pessoa e depois levam de volta à família. Isso é ser completo, entende? É concluir a obra. Eu não posso deixar meu irmão caído no meio do caminho, meu irmão. Eu preciso muitas vezes assumir a responsabilidade. Ninguém quer assumir responsabilidade hoje. Está difícil? É mais fácil eu largar. Está pesado? Então eu vou largar. Eu estou cuidando do departamento, está muito pesado, está difícil, eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo pessoas, está pesado. Vou desistir. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Aquilo que Deus colocar na sua mão, assuma a responsabilidade. Se Deus colocou alguém na tua frente, assuma essa pessoa e cuide dela. Não abandone no meio do caminho, porque você dará conta a Deus de cada vida que se perder, que você deixou escapar no meio do caminho. Eu quero que você fique em pé. Aleluia. Nunca se esqueça, precisamos ser completos. O samaritano, ele nos ensina uma lição, que precisamos investir tempo. Olha aqui. Precisamos investir tempo. Precisamos investir recursos. Precisamos investir aproximação. E precisamos investir envolvimento.
Você entende isso? Você entende isso? Você consegue investir tempo em alguém? Você consegue investir em envolvimento, aproximação, recurso? Nem sempre temos recurso, mas eu não tenho dinheiro, eu vou ajudar como? Generoso não é isso. Para você ser generoso, você não precisa ser rico. Aquele homem lá era rico? Não. Então o Senhor Jesus pega um desconhecido, ele mostra assim, ó, o samaritano era um homem rejeitado, mal visto, não tem nome, não sei o que faz, de onde veio, mas ele é que causou a diferença naquele lugar. Então é isso que Deus está falando para você, não interessa o que você é. Não interessa o que você é hoje. Sabe o que interessa? É que você é só um barro. Você é um vaso nas mãos do Senhor e o Senhor é o oleiro. O Senhor é o oleiro, você é o vaso. Só que o vaso, meu irmão, pode estar trincado. Somos completos? Ele tem que estar perfeito. O vaso tem que estar perfeito. Ele não pode estar rachado. Ele não pode ter rachadura, ele não pode estar trincado. Mas ó, o oleiro está aqui essa noite. Ele vai pegar o seu vaso defeituoso. Ele vai fazer assim, ó. Quebrar. Pá. Vamos fazer outro. Pega o barro. Deixa eu te reconstruir hoje. Você quer deixar o Senhor Jesus te reconstruir essa noite? Olha para mim. Porque o meu Deus é o único que faz. É o único que desfaz. Mas Ele refaz. Ele faz, Ele desfaz, Ele refaz. E Ele quer refazer você essa noite. Ele quer reconstruir você essa noite. E quando Ele te reconstruir, Ele vai colocar em você toda a característica de uma pessoa que tem um caráter generoso. Ouça isso. Não adianta falar bonito. Não adianta falar bonito. Não adianta ser simpático. Tem que expressar. Essa generosidade, ela sai de dentro. Não há timidez que impeça. Não há medo que impeça. O poder de Deus, através da sua generosidade, vai mudar a vida das pessoas. Martin Luther King foi um pastor que foi assassinado. E ele usou uma frase que marcou a mim. Ele fala assim: o que assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das boas. Eu sou tão bonzinho. Eu sou tão boazinha. Eu não quero me envolver com nada. Eu não quero me envolver com problema. Não. Já não basta os meus problemas de casa. Tenho tantos problemas. Se você entendesse que se você deixasse os seus problemas para lá e cuidasse do problema talvez que Deus colocasse no seu caminho, Deus resolveria todos os seus, sabia? Mas você está preocupado em cuidar dos seus, então cuida sozinho. Você quer cuidar sozinho do seu problema ou você quer deixar nas mãos daquele que pode cuidar? O Senhor Jesus coloca alguém diante de você. Não fuja da responsabilidade. Expresse esse caráter generoso. Expresse esse caráter generoso que há dentro de você. E à medida que você for expressando, a essência de Deus aqui dentro de você vai trabalhando. Trabalha em você. Trabalha no seu irmão. Trabalha nas pessoas que estão à sua volta, porque todos estão olhando para você e estão vendo o poder de Deus através da sua vida. Naturalmente as coisas vão acontecer. Assim como aconteceu para Ruth, aconteceu para Dorcas, vão acontecer na minha vida. Tá difícil? Saia da frente, deixa Deus tomar a frente da tua vida. Enquanto Ele toma conta da sua vida, você fica tranquilo e vai fazendo aquilo que o Senhor lhe ordenou, tá entendendo? Vai fazendo aquilo que o Senhor lhe ordenou. A omissão da igreja.
é o que está fazendo com que se manifeste toda essa violência, essa corrupção e essa frieza à nossa volta. É a minha omissão, é a tua omissão. Quem é a igreja? Não podemos ser omissos. Podemos ser omissos. O Senhor vai restaurar você essa noite. Ele vai quebrar você, Ele vai te reconstruir, viu? Mas Ele vai te reconstruir com perfeição, tá ouvindo? Você não sairá daqui essa noite dessa maneira como você chegou, indiferente, frio, preocupado com os seus problemas, com as suas dificuldades. Não! Deus vai mudar a tua visão hoje, tua visão será generosa. Oh, Deus vai mudar as suas mãos serão generosas para socorrer alguém. Deus vai mudar, é aqui dentro, tá entendendo? Aqui dentro que Ele vai mudar. Deixa Ele mudar. Que haja essa noite aqui uma atmosfera de aquebrantamento. Aquebrantamento, você precisa se aquebrantar diante de Deus. Você precisa reconhecer que precisa mudar. Ele precisa encontrar espaço para quebrar e te reconstruir. Ele vai te reconstruir. Ele vai te reconstruir. Ele vai te reconstruir. Deixa Ele te reconstruir. By your promises, words you have spoken, desires you have placed in me, faithfully you will complete. From the mountain to the valley, from the desert to the raging sea, and in the silence or the city streets, oh, your presence always covers me. Home, you will lead the way. Oh, peace, you will be my strength. To sing